Se você está se preparando para o teste do IELTS, provavelmente em algum momento você já pensou: será que eu devia estudar o inglês britânico ou o inglês americano? Essa é uma dúvida muito comum das pessoas e realmente. Será que isso faz diferença na sua nota? Será que isso interfere na sua pontuação? Será que se você escolher seguir um caminho do inglês britânico ou seguir o caminho do inglês americano, vai afetar sua nota no teste do IELTS? É sobre isso que a gente vai falar hoje nesta aula aqui e eu vou te dizer qual é o inglês que você tem que estudar para conseguir a melhor nota possível na hora do seu teste do IELTS. Bora lá? Olá, se você não me conhece, eu sou o Simon Mamed e o que eu faço aqui é treinar as pessoas para poder atingir a nota no teste do IELTS, mesmo sem ser fluente, independentemente do seu nível de inglês. Se você estiver no básico, no intermediário, no avançado, no zero, nasceu agora, mas você precisa fazer o teste do IELTS, pode vir aqui, que é isso que eu faço aqui. Inclusive, se você está chegando aqui no canal, já se inscreva aqui para você não perder novos conteúdos e novas aulas. Toda semana tem aula gratuita aqui no canal, então já se inscreva para você não perder. Aproveite e deixa o seu like aqui para mim, porque o like é de graça, né? Já deixa o seu like aqui, porque isso mostra para o YouTube que esse vídeo é interessante para você e é importante para você, e isso ajuda a mostrar para mais pessoas que também estejam na preparação do teste do IELTS. Muito bem! O que a gente vai fazer hoje aqui nesta aula? Nós vamos simplesmente tratar de um dos assuntos que mais afetam ou que mais atormentam as pessoas que estão na preparação para o teste do IELTS. Afinal de contas, será que eu tenho que estudar o inglês britânico ou o inglês americano? Será que faz diferença? É sobre isso que a gente vai ver aqui hoje. Eu dividi a aula aqui em alguns pontos para vocês. Tem uns pontos ali que eu vou ser bem prático e dar alguns exemplos para você ver como que afeta se você adotar um ou outro tipo, mas eu vou dividir e começar por pontos aqui para a gente poder ficar fácil. Então, primeiro aqui, eu já vou colocar na tela, olha lá. Qual inglês estudar para o teste do IELTS? O britânico ou o americano? Já dá uma pausa aí, comenta aqui para mim nos comentários qual é o seu sotaque em inglês. Você tem um sotaque mais puxado para o americano? Você tem um sotaque mais puxado para o britânico? Você não tem um sotaque definido ainda, tá misturando tudo? Você fala com um sotaque brasileiro? Você tem um sotaque de um outro país? Comenta aí para mim, pra gente já poder ir iniciando a nossa conversa, né? Vamos lá. Então, o primeiro tópico pra gente aqui vai ser este aqui, ó. Tópico 1. O IELTS é um teste neutro? Será que tem diferença você se dedicar a um inglês ou a outro? O IELTS está avaliando esse tipo de coisa na hora da avaliação? Vamos lá. O teste do IELTS, ele é sim um teste neutro, só que ele é desenvolvido por instituições britânicas. Então, o inglês britânico acaba tendo, sim, uma determinada influência na hora da prova. Mas eu vou te dizer como que essa influência acontece para você não cair na armadilha de achar que você tem que ter um ou outro sotaque, tá? Preste atenção. Na hora do teste do IELTS, ele vai avaliar o seu inglês em 4 habilidades, né? Vamos lá. O IELTS avalia as 4 habilidades do idioma: listening, reading, writing e speaking, né? Já sabe o que é cada uma? Já? O listening, a sua capacidade de entender o que você está ouvindo. Reading, sua capacidade de entender o que você está lendo. Writing, sua capacidade de produzir conteúdo escrito. E o speaking, a sua habilidade de produzir conteúdo falado. O teste do IELTS vai analisar cada uma dessas habilidades. Na hora do teste do speaking, que é quando você vai falar, não tem influência nenhuma. O seu teste do IELTS, na hora que você vai falar, você pode falar com inglês americano, com inglês britânico, com inglês indiano, com inglês russo, com inglês do sotaque japonês, sotaque árabe, sotaque brasileiro, qualquer um, não importa. Olha lá, ó, para o speaking, não importa o sotaque. E por que isso? Porque quando o seu examinador vai fazer a análise dos critérios do speaking, tem 4 critérios que ele está analisando. Você sabe quais são os critérios do speaking? Vou colocar aqui para você, ó. Primeiro, fluency and coherence. Segundo, pronunciation. Terceiro, grammatical range and accuracy. Quarto, lexical resource. O que significa isso aqui, ó? Esses são os critérios do speaking, tá? Fluency and coherence. Isso aqui é a fluidez
da sua fala. Você já deve ter visto alguma aula minha falando disso, né? Fazendo até assim. Fluency não é a fluência, não, aqui não é você entender tudo do idioma. Fluência, aqui, isso aqui, ó. Fluência aqui, para o critério do speaking do IELTS, é a fluidez da sua fala, tá? Se você pausa muito, se você tem muita hesitação, esse é um critério. Segundo critério, pronúncia, que é o pronunciation. Terceiro critério, grammatical range and accuracy. Aqui é o alcance gramatical e o quanto que você erra. E por último aqui, o lexical resource, que é nada mais, nada menos, vou até colocar aqui, ó, que o seu vocabulário. E aí, te pergunto, tá escrito aqui accent. Accent é sotaque, tá? Tá escrito aqui em algum desses critérios accent? Não. Significa que na hora do speaking, eles não estão analisando o seu sotaque. Não faz diferença nenhuma você falar com sotaque britânico, com sotaque americano, com sotaque indiano, sotaque árabe, sotaque brasileiro. Não faz diferença. O que eles estão analisando aqui é pronúncia. Você fala, você pronuncia as palavras de uma forma clara, que dá para entender. A única coisa que tem aqui de sotaque é o sotaque da sua língua materna acaba influenciando a sua pronúncia. Na hora da clareza, ele atrapalha a clareza da sua pronúncia, mas não tem um critério assim, ó. O candidato fala com sotaque britânico. O candidato fala com sotaque americano. Não existe isso, tá? Então, para o speaking, isso não faz diferença nenhuma. E aí, a gente já vai entrar aqui no nosso segundo tópico, que é o tópico 2, o inglês britânico no listening. Por quê? Porque aqui no listening faz diferença. Como que faz diferença? Lá na hora do speaking, eu já te falei, não importa se você está falando com sotaque britânico, americano, árabe, espanhol, alemão, francês, não importa. Que para o listening, o inglês britânico tem uma influência porque, como o teste do IELTS é um teste feito por instituições britânicas, na maior parte das vezes, eu diria ali que por volta de 90% do tempo, de 90 a 95% do tempo, você vai escutar inglês britânico. Ah, Simon, mas tem inglês americano no listening do IELTS. Tem, eu acabei de te falar que 90% das vezes é inglês britânico que você vai escutar. Mas existe sim inglês americano, existe inglês indiano, com sotaque indiano dentro do IELTS. Só que você não pode guiar a sua preparação com base na exceção. Você tem que guiar a sua preparação com base na regra, porque é isso que vai mais cair. Ah, Simon, mas eu não gosto muito do sotaque britânico, não. Você não precisa gostar. Você só precisa fazer a preparação do jeito que eu tô te falando. Você não é criança mais, né? Então a gente não faz aquilo que a gente gosta. A gente faz aquilo que precisa ser feito. Isso que é ser adulto, né? Depois de você passar o teste do IELTS, problema seu, se você nunca mais quiser escutar o inglês britânico. Mas para a sua preparação ser efetiva, se atingir uma boa nota é importante para você, você tem que se acostumar com o inglês britânico na hora do listening. Por quê? Porque existe muita diferença entre o sotaque britânico e o americano e outras variações na hora do listening, tá? Ali na prova do listening, você vai fazer um teste que é assim, ó. Eles vão tocar um áudio para você, ó, vou até colocar aqui, ó. Uma gravação será tocada e enquanto isso, você deve. Olha só, enquanto isso, tem 4 coisas que você tem que fazer. Uma, ouvir a gravação. 2, ler as questões. 3, pensar na resposta. 4, escrever a resposta ao mesmo tempo, porque a gravação não para, o áudio não para, não pode ser pausado nem repetido. Não dá para você nem pausar nem repetir o áudio. Então, enquanto o áudio está rolando, você tem que ouvir a gravação, ler as questões, e essas questões aqui, ó, quando eu digo ler as questões, não é que o texto da prova ali que você tem para responder é a transcrição do que está escrito no áudio e você só tem que completar a lacuna. Não é isso. São questões elaboradas com base no que está sendo falado no áudio. Pegou a dificuldade? Então, se você não estiver acostumado com o inglês britânico, vai ser muito difícil para você conseguir fazer todas essas 4 coisas ao mesmo tempo. Concorda? Vou dar para você aqui alguns exemplos
para você conseguir perceber a diferença entre o sotaque britânico e o americano, tá? Peguei aqui 10 frases que têm pontos que são bem claros na diferença entre os sotaques para você conseguir entender, beleza? Primeira frase para você. Olha isso aqui, ó. Como é que você fala isso aí? Olha a diferença. Com o inglês britânico, isso aqui fica I can't find my passport anywhere. Com o inglês americano, isso aqui seria I can't find my passport anywhere. Tem tem um peso forte aqui nos R's, né? Passport, anywhere, tá? E aqui, ó, passport, ao invés de passport. Can't, ao invés de can't. I can't find my passport anywhere. Tem uma diferença. Olha só, a segunda frase aqui para você. Como é que você lê isso aí? No Brasil tem uma influência muito forte do sotaque americano, é por causa de filme, música. Então não é muito comum você ouvir o sotaque britânico, mas você precisa dele para o seu teste do IELTS. Olha lá, provavelmente se você leu isso aqui com sotaque americano, você leu assim, ó, The water in the bottle is cold. Não é? Certo, não tem nada errado. Só que para o IELTS, no listening, se você for escutar isso, as chances são que você vai escutar sotaque britânico. E aí vai ser The water in the bottle is cold. The water. Ao invés de water. The water in the bottle is cold. Consegue perceber a diferença? E isso aqui, na hora que você tá ali tendo que fazer aquelas 4 coisas, ouvir o áudio, ler a pergunta, pensar na resposta e escrever com a pressão da prova, porque o tempo não para, isso pesa demais. Olha aqui a terceira frase para você. São 10 exemplos, tá? Como é que você lê isso aí? They live on the third floor. Não é assim com o sotaque americano? Certinho. Só que com o sotaque britânico é They live on the third floor. Third floor. Parece ter outra palavra, né? Third floor. E third floor. Parece outra palavra, não é? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Porque às vezes a resposta era isso aqui, ó. Floor. E aí você tá acostumado a ouvir floor. E você fica esperando. E você não vai ouvir isso. E aí você não sabe o que, que você coloca. Aí quando você ouve floor, você às vezes acha que é isso aqui, ó. Floor. Que tem a mesma pronúncia de floor, mas é uma outra palavra, né? Que significa falha. Entende? E aí você errou a questão. Vamos lá. Próximo exemplo. Inglês americano. He's a really hard worker. He's a really hard worker. Olha o estresse, a força nas letras R, né? He's really hard worker. Se for no inglês britânico, isso aqui vai ficar He's a really hard worker. Hard worker. Não hard worker. Hard worker. Pegou? Bora, vamos para a próxima aqui. Próximo exemplo. Em inglês americano. We are meeting at the party at 8:30. We are meeting at the party at 8:30. Inglês britânico. We are meeting at the party at 8:30. 8:30. Para começar aqui, 8:30. Você conseguiu pegar aqui o que que é isso? 8:30 significa isso aqui, tá? 8:30. Que é half, metade, past 8, depois das 8. Isso é 8:30, é o horário. Essa forma de falar, half past 8, é mais comum no inglês britânico, tá? No inglês americano, provavelmente isso aqui seria 8:30, que é 8:30. E aí você começa a perceber a importância de estar acostumado com o sotaque britânico. Vamos lá, tem mais 5 exemplos aqui para você. Vou falar aqui e aí você pensa aí, se foi o sotaque americano ou se foi o sotaque britânico que eu falei. Ó, she bought a beautiful new car. O que que é isso? Britânico, né? She bought a beautiful new car. O T, geralmente no inglês britânico, é bem pronunciado. Beautiful. E o R aqui, ó, a gente não pronuncia. Car. Se fosse no inglês americano, seria She bought a beautiful new car. Car. Pegou? Próximo. Inglês americano. I thought you said you were coming later. Isso aí você deve estar bem acostumado, né? Ouvindo isso aí em filme, série, música. Inglês britânico. I thought you said you were coming later. I thought, não I thought. I thought. I thought you said you were coming later. You were. Não you were later. Não later. Pegou? Próximo.
You have to wait for the train to arrive. Britânico. You have to wait for the train to arrive. You have to wait for. Inglês americano. Mais uma para você. There's a bird in the garden. Inglês britânico, né? There's a bird in the garden. There's a bird in the garden. Inglês americano. There's a bird in the garden. Inglês britânico. A última. I don't understand what you're asking. I don't understand what you're asking. Inglês britânico. I don't understand what you're asking. Inglês americano. I don't. Olha aqui, essa palavra aqui, né? Tem bastante diferença. Em inglês americano, geralmente é I don't. I don't. Em inglês britânico vai ser mais como I don't. Oh. I don't understand. Pegou? Então, isso aqui é algo que você tem que ter em mente durante a sua preparação. Ai, Simon, agora eu fiquei preocupado. Como é que eu vou praticar o meu listening com o inglês britânico? Você já deve ter me ouvido falar da importância, né? Vou colocar aqui, ó, tópico 3. Da importância de você fazer a famosa EG. O que é EG, Simon? Exposição guiada, que é a parte do método pela qual você vai aprender o idioma já usando ele. E aí, eu vou deixar aqui para você 3 recomendações de podcasts britânicos para você ouvir. Olha essa palavra. Como é que você fala isso aí? Sacada para você aqui, ó. Presta atenção. Tem 2 formas de falar essa palavra, inglês britânico e inglês americano. Inglês britânico, podcast. Podcast. Inglês americano, podcast. Podcast. Nunca na sua vida nem na sua morte vai ser podcast. Podcast. Não existe esse pod. É pod, tá? Então, podcast. Beleza? E aí, eu vou deixar 3 indicações para você aqui, para você começar a praticar o seu inglês britânico, para o seu listening ficar afiado com o inglês britânico na hora do teste do IELTS, beleza? O primeiro que eu vou colocar para você é este aqui, ó. Luke's English Podcast. Este podcast, para mim, é um dos melhores que existem. Por quê? O Luke, ele é um professor de inglês e ele mora na França. Ele já faz isso há mais de uma década, tá? São 13 ou 14 anos já fazendo isso. Tem centenas de episódios e o bom é que ele fala sobre vários assuntos. São assuntos diversificados, então você vai estar exposto ali a uma gama muito grande de conteúdo. Isso é bom porque você não vai ficar só naquele mundinho do que você gosta, igual uma viseira de cavalo. Você só vê aqui, ó, onde você quer. Não, você vai estar exposto a uma gama muito grande. Então, esse é um excelente podcast para você começar, tá? E o Luke, ele tem o que a gente chama de RP, tá? RP é Received Pronunciation, que é o sotaque britânico considerado padrão, que é muito próximo do que você vai escutar no dia do seu teste do IELTS, beleza? Segundo podcast aqui para você, The Infinite Monkey Cage. The Infinite Monkey Cage. O que é esse podcast? Esse podcast é muito bacana para quem gosta de ciência, tá? Ele é um podcast científico, mas ele é bem leve, tá? Não tem nada muito denso, muito difícil de compreender. Ele é mais voltado para a área científica. E isso aqui é muito bom, especificamente para quem vai fazer o IELTS Academic, porque você vai lidar com assuntos mais científicos. Então, esse podcast eu recomendo ele bastante. Mesmo que você não vá fazer o Academic, experimente ele, que eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito boa para você aí, beleza? E o último aqui para você é este aqui, ó, Desert Island Discs. Desert Island Discs. O que é esse podcast aí? Esse aí, ele acontece, acho que desde 1948. Obviamente que na época não era um podcast, né? Porque nem existia. Era um programa de rádio. Mas eles pegaram todo o histórico que eles tinham, compilaram isso, as gravações, e fizeram um arquivo de podcast, tá? Esse podcast aí, ele é muito bacana porque são uma série de entrevistas com pessoas famosas, relevantes, importantes. E aí eles fazem ali como se fosse uma brincadeira, um jogo durante o podcast, né? Que eles vão mandar a pessoa para uma ilha deserta e ela pode escolher, se não me engano, são 8 discos, né? 8 músicas e 2 livros para levar para essa ilha. E aí durante a entrevista ela vai falando, ó, essa música aqui eu escolhi ela por causa disso. Nesse momento da minha vida, eu tava passando por isso, tará. E aí eles tocam um pedaço das músicas, né? Eu gosto desse porque ele não fica aquele negócio só, conversa.
às vezes fica pesado, né, cansa. Então ele conversa, e aí ele dá um espaço com um pouco de música, você dá uma relaxada, uma quebrada, entendeu? Então esse é muito, muito bom, esse podcast aí pra você. Me diz aí, gostou? Gostou das dicas que eu dei para você aqui nessa aula? Comenta aqui embaixo para mim para eu poder saber. Então, se você tava na dúvida sobre aprender o inglês britânico ou aprender o inglês americano para o teste do IELTS, hoje eu já digo para você, não importa para o seu speaking, mas para o listening do IELTS, você tem que treinar com o inglês britânico para você ficar mais confortável na hora da sua prova, tá? Vou até deixar para você de presente aqui na descrição do vídeo, vou deixar um link aqui da minha plataforma de simulados do IELTS, vou deixar um simulado de listening com um sotaque britânico para você ir lá e praticar. É de graça. A gente vai lançar a plataforma de simulados em breve. Talvez quando você estiver assistindo esse vídeo ela já esteja lançada, mas de toda forma eu vou deixar ali para você o link de um simulado de listening para você poder testar e fazer de graça. Beleza? Vou deixar também aqui para você na tela linkado um vídeo da aula que eu fiz, onde eu te falo o que eu faria para aumentar a minha fluência no IELTS em 30 dias. Vai lá e assista, que esse vídeo aí é bem importante. Nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!